que esse governo está deixando. Bom, estamos aí de novo com a Bárbara. Bárbara, mais uma vez, um prazer, uma satisfação recebê-la aqui no Tempo Nublado para essa conversa. Espero que você esteja curtindo participar do programa. Eu acho que a gente vai ter um papo bastante interessante daqui para frente. A gente começa sempre, Bárbara. Eu sempre jogo para o convidado ou para a convidada uma pergunta mais de panorama, mais aberta, para que a pessoa possa direcionar um pouco o debate mais para onde acha pertinente, né? Então, o que eu queria colocar para você de partida é para você trazer para a gente um pouquinho um panorama de como é que está a questão das agendas de gênero, a questão das agendas LGBTQIA+, diante desse governo, que é declaradamente homofóbico, e também levando em consideração que durante algum tempo, né, num período assim, inicial, a gente já até comentou isso aqui no Tempo Nublado, do governo, né, o pessoal considerava, por exemplo, a Damares como uma figura menor no governo, como uma figura meio anedótica, como uma figura... Algumas pessoas usavam o termo cortina de fumaça, né? E é sob a pasta dessa senhora que está posta essa agenda fundamental, né? Que está sendo atropelada, aí, massacrada, etc. Então, Bárbara, um panorama para nós dessa questão e o tamanho do estrago que a gente... Aqui o Tempo Nublado, um dos nossos ouvintes aqui uma vez mandou no chat que é um excelente panorama do horror. É um pouquinho isso que a gente faz mesmo, mas sempre trazendo o horizonte, né, de como é que a gente supera isso. Então é isso, Bárbara, traz para a gente um panorama um pouquinho dessa questão, dessa agenda, diante desse governo terrível que a gente está atravessando. Obrigada, André, pela pergunta, e eu vou tentar também soltar aqui para a gente conversar, fazer um pouco de panorama do que eu considero que sejam os principais pontos que sustentam esse desgoverno e que também colam um pouco com a discussão que vocês já estavam tendo antes sobre democracia, sobre, né, essas negociações e forças geopolíticas muito antigas de tutela da América Latina, né? E como isso ainda recai em como a gente gere e administra os nossos governos atuais. Um ponto que eu acho que é a primeira questão que eu gostaria de pontuar é: quando a gente fala de política e até de política pública, a gente tem que sempre vincular com pautas morais, porque não dá para desvincular, né? Quando a gente está falando sobre formação política, seja de estados, seja de pessoas, indivíduos em sociedade civil, a gente está falando também sobre como as pessoas se qualificam, né? Se imaginam e estão convivendo. Isso claramente é uma discussão de moralidade. Então, a gente começa por aí, não tem como fugir desse tema, né? Então, a Damares não é uma exceção, ou a cortina de fumaça, ou, enfim, um erro na imagem que eles gostariam que tivesse do governo Bolsonaro neoliberal, né, a partir do Guedes, e essa tecnicalidade que eles imaginam que fosse sustentar esses 4 anos, né? A Damares é um nódulo central do bolsonarismo, né, e do governo conservador que ele representa, mas ela também é uma maneira muito mais evidente de trazer ao debate político essas questões de gênero, de sexualidade e da racialização da população brasileira, que já existe desde que a gente é Brasil, né, desde nossa formação nacional. A gente viu essa semana, não só pelo ponto trazido na fala do Bolsonaro na ONU, da cristofobia, mas também dessa questão do gênero, da sexualidade, que está sempre reverberando na fala dele, e do ministro de Educação, que falou, acho que foi ontem até, né, sobre a questão da homossexualidade, ismos que ele usou, né, e que seriam famílias desajustadas, tentando trazer de novo para esse seio familiar e desvincular, enfim, de uma obrigação do governo federal e de políticas públicas de também prover uma certa proteção e um acesso a direitos para populações minoritárias, sejam elas vinculadas às questões sociais ou não. Né? Isso a gente está vendo até na pandemia, como
há essa necessidade deles tentarem tirar a responsabilidade dessas questões. Então, trazendo de volta para a família, trazendo a responsabilidade dessas políticas públicas para o seio familiar, é uma estratégia que já existiu em outros momentos do nosso país, né, de colocar a gestão da imagem de nação dentro de uma imagem de família. Isso parte por certas noções de como as pessoas entendem o gênero e a sexualidade, né? A gente traz, dentro da antropologia, dos feminismos, que já também tem uma discussão há tempos, né? Desde o começo do século XX, mas que foi se acentuando com um debate pós-colonial, depois decolonial, e nos feminismos mais contemporâneos, negro, chicano, enfim, decolonial também, para trazer esse ponto de relevância de pensar a experiência, né, de indivíduos concretos em suas especificidades e particularidades, seja a mulher negra, seja o homem gay, seja a pessoa trans, enfim. E como isso mobiliza necessidades de acolhimento de políticas públicas direcionadas, né, com as particularidades de suas existências. E a questão do Estado é a disputa de hegemonias que vocês citaram bem, mas também dos discursos, de como a gente conforma certos saberes e imaginários de nação. E esse governo representa muito isso, né? Como eles estão a todo momento tentando voltar para o seio familiar, voltar para a heterossexualidade muito mais, não vamos dizer nem compulsória, porque isso já está dado, né? Mas é uma heterossexualidade pautada nessa visão cristã, de um fundamentalismo religioso que está nesses espaços de disputa de legislação, de disputa de poder, criando suas próprias políticas públicas também, e a Damares representa um pouco isso. E essas negociações entre o que eles imaginam que seja uma família, o que eles imaginam que seja um casal, né, que reproduz a nação, que merece ser reconhecido perante o Estado, como eles imaginam que deva ser essa convivência no espaço público e social entre os grupos da sociedade civil. Então, tudo isso está nesse discurso mais militarizado, mais fundamentalista religioso, pautado em uma noção de corpo, de sexo, de gênero, de sexualidade muito rígida. E não considero nem que seja mais tradicional, mas assim, é quase um retorno do que nunca foi, né? Porque, de fato, as experiências dissidentes, ou as experiências não usuais da norma hegemônica, sempre existiram. A questão que foi uma longa luta e ainda é uma longa luta foi reconhecer essas pessoas, essas vidas em direitos, né, perante o Estado e com políticas públicas para acessar suas proteções, suas seguranças. Então, assim, eu considero que desde sempre essas questões estão sendo mobilizadas na nossa formação nacional. Questões de acesso a direito, de reconhecimento da pessoa, de como a gente enxerga a política pública e formaliza esses modelos de agenciamento do Estado, né, de como o Estado vai ser gestado e administrado para a gente dar conta da vida social, que é tão complexa e tão diversa. E o gênero e sexualidade e as questões racializadas estão no cerne de como a gente viu esse processo de nação do Brasil ser consolidado e hoje está implodindo aí nos espaços públicos internacionais dessa maneira mais vergonhosa, né? Acentuando muito desse debate, né? Que é um debate que não para e não circunda apenas o Brasil, mas ele é abrangente a esses outros, essa questão, por exemplo, da ideologia de gênero, que não é apenas uma demanda que existe aqui, enfim, com esses fundamentalistas religiosos e bolsonaristas trazendo, como, por exemplo, a escola sem partido, mas também, por exemplo, a Igreja Católica, isso foi pautado, isso está em alguns artigos e textos que eles também produzem. Então, em outros espaços de discussão, de disputas de poder, essa ideia do gênero e de como a gente vai entender os corpos e as sexualidades humanas vai estar sendo discutido e tentando ser controlado e regulado de uma determinada maneira. O que vai poder ser mais visível, mais reconhecido ou não.
Então, eu acho que assim, a gente está num limiar mesmo de como não só o Brasil, mas outros Estados-nações modernos estão dando conta, né, ou não estão dando conta dessas questões de direitos e violência, né? Como ajustar a proteção social em meio à violência generalizada, que está cada vez mais evidente. E óbvio que esses corpos mais subalternos, minoritários em termos de raça e sexualidade, são as pessoas que mais são alvos dessa violência, seja pelo Estado, seja por grupos que estão espraiados em outros campos da vida social, mas que também têm impacto em como o Estado vai produzir políticas públicas e garantir reconhecimento e direitos. Então, acho que uma ideia geral é pensar nessas duas chaves, assim, reconhecimento e as concepções de gênero, de sexualidade de pessoa humana, e essas disputas por direitos que estão cada vez mais fragmentadas e porosas, né, nesse contexto de bolsonarismo, dos extremismos ideológicos de governos de extrema-direita e também dos fundamentalismos religiosos, e de como dar conta, então, do Estado nessa versão atual, né, que deveria proteger a partir da sua garantia do uso da violência por si mesmo, e como, na verdade, ele está acentuando essa violência em sua população. E, no caso de grupos LGBTI+, e outros grupos racializados, a gente bem vê no Pantanal, com indígenas, a gente vê, enfim, no Rio de Janeiro, nas periferias e favelas, a gente vê em vários lugares essa violência se acentuando pela mão do Estado, né? Que não mais protege, mas machuca. E eu acho que a pauta de gênero e sexualidade é fundacional para a gente entender isso hoje. Como a gente pode reformular o Estado, ou pelo menos criticá-lo para a gente entender melhor a sua formação, e como ainda isso está sendo negociado na esfera pública. Excelente, Bárbara. É isso, um ótimo panorama que você traz para a gente inicial, para a gente debater aqui. Questões muito interessantes, né, dessa questão da formação do Estado. Eu concordo plenamente. Assim, a gente até discute bastante aqui isso, no sentido de que, olha, a gente não está falando de leis, instituições que são assim neutronas, né, que pairam no ar. Elas estão totalmente mergulhadas na esfera dos valores, e a gente tem que debater isso, a gente tem que dizer quais valores a gente está defendendo, etc. Bom, passo aí para Andrés e Lício fazerem uma rodadinha de perguntas. Andrés está com a boca cheia, estava apontando para o outro. Vai lá, a bola está com vocês, uma rodada de pergunta para a Bárbara. E aí, se tiver depois questões no chat, eu trago também para a gente debater aqui. Vai lá, queridos. Bueno, antes que nada, Bárbara, muito bom. Es un tema fundamental y también yo acho que es a grande batalha deste governo, ¿no? Ou seja, es estructural a transformação que quero fazer. Você está falando de reconhecimento, existem muitos movimentos sociais que compreendem de que, na verdade, o grande dilema de esquerda é a quantidade de diferentes linhas identitarias, ¿no? Que no lutan conjuntamente contra este, no es retroceso, es una visión de mundo totalmente diferente. Entonces, yo quiero saber cuál es su postura con relación a eso, esa diversidad de demandas, de posiciones. Dentro de la cuestión de género existe muchísima diversidad de pautas, de lutas. A gente quer trazar diferentes líneas dentro de esa pauta. Entonces, primero es eso. El segundo es, dentro de esta cristianofobia denunciada por Bolsonaro a nivel internacional, existe una placa tectónica que está haciendo en todo el continente americano y es un movimiento occidental prioritariamente de colocar a los valores cristianos, o pelo menos no abrir a caja de Pandora que es una familia, ¿no? O sea, no hablar de familia es no hablar de derechos humanos, de violencia contra mujer, de pedofilia, es no hablar básicamente de derechos humanos. Então, eu quero saber cuál es sua compreensão sobre este proceso internacional, ¿no? Se fala que dentro del Partido Republicano en los Estados Unidos existe un movimiento para anular y reinterpretar los derechos humanos, para que nunca más sea una cuestión ni de género ni de familia. Entonces, você va a tener derechos humanos, sería derecho a vida. Un gesto no sería derecho humano. No, quiero saber cuál es,
se você trabalha mais isso, se você tem, qual é a sua posição, etc. Desculpa se me alonguei muito. Não, tá ótimo, muito obrigada. Vou, então, conversar um pouquinho mais sobre isso, depois o Ulisses pode perguntar também. Primeiro, sobre a questão da identidade, desses processos identitários. Acho que outra coisa que é sempre importante situar, assim, e na antropologia social a gente preza muito por esse debate, de como essa questão da identidade ela não está desvinculada justamente desses processos de formação de instituição, de nação, de imaginação nacional, porque, enfim, tudo se utiliza desse corpo, né? O corpo social, ele espelha o corpo individual que está sendo gerido cotidianamente. Então, quando você tem, a partir de constituições, de legislações, de instituições de Estado, uma maneira de projetar quem é o corpo a ser protegido, você cria uma ficção moderna, muito persuasiva, sobre como funciona a vida dentro do Estado, dentro dessa democracia, dentro desse jogo institucional de leis e políticas públicas, e, enfim, os atores que estão ali representando a população, no caso. Mas, de fato, assim, há uma parcela muito grande, e isso aconteceu em outros momentos do país, por exemplo, antes da abolição da escravatura, e essas negociações políticas do que ficava e do que deveria ser protegido numa nova versão, né, dessa formação nacional, dessa nova república, saindo da monarquia, e o que deveria ser escondido. Ainda hoje a gente faz esses movimentos, por exemplo, Constituição de 88 também, como isso vai ser descrito, de como as pessoas vão ser evidenciadas e demarcadas como visíveis ou não, né, reconhecidas ou não. Então, assim, quando há esse apagamento sistemático de certos corpos e certas vidas, essas pessoas, em algum momento, vão começar a questionar isso. E por diversos outros processos sociais, como, enfim, a globalização, essa vinda para a internet, essa visibilidade das redes sociais, que facilita certas expansões de debates públicos, né? E de encontros também de certos problemas sociais ou individuais, você há aglutinação de certas demandas que viram debates contemporâneos. A questão dos movimentos identitários é uma delas, assim. Quando há apagamento, invisibilização e violação de direitos de pessoas minoritárias por anos e décadas e centenas de anos, essas pessoas, em algum momento, vão começar a se organizar para terem seus direitos garantidos, seus corpos não violados, né? E parte um pouco desse princípio de disputas por visibilidade e reconhecimento, e de como essas pessoas, e proliferação das letrinhas, né, das sopas de letrinhas, estão tentando se entender enquanto sujeitos, enquanto grupos sociais, e vão para a sociedade civil ou não, mas também vão para a disputa de Estado, do espaço público, querendo garantias e acesso a direitos. E eu acho que é basicamente o mesmo movimento que se fez ao longo de toda essa formação de Estado e de processos democráticos, assim. Como que a gente vai inscrever esses corpos, essas pessoas, como sujeitos que devem ser protegidos, né? Como que a gente vai projetar isso no espaço público e a gente vai evidenciar esses debates? Então, hoje só está ficando mais claro como há essa proliferação de demandas sociais, né? Muitas delas voltadas ao gênero, à sexualidade, ao reconhecimento do seu corpo e da não violação do seu corpo, né? Dessa autonomia e da sua integridade pessoal, para decidir, enfim, se você vai passar por um processo transexualizador, se você não quer uma cirurgia com o seu corpo na infância, no caso dos bebês intersexo, se você quer conseguir acesso a casamento civil igualitário, enfim, toda uma demandas que são demandas até muitas vezes burguesas e que podem ser contraproducentes a como certos movimentos mais esquerdas, mais radicais, mais queer, no sentido
dentro da sexualidade é um termo que a gente usa para identificar essa disputa mais radical de como a gente quer desestabilizar as normas, né? Então, como às vezes até o acesso a direitos, você vai buscando a hegemonia, né? Você vai buscando habitar as normas e ser incorporado ao Estado, que ele mesmo às vezes é violador dos seus corpos e das suas vidas. Então, eu acho que é um processo comum de gestão do Estado, de produção de políticas públicas e de como esse jogo democrático existe, né? Com hierarquias, com invisibilidades diversas. E a questão identitária hoje é só como isso está sendo mais visível para uma população que sempre foi muito apagada e invisibilizada. E a pauta... e como isso às vezes apaga pautas que uma certa esquerda acha que não é prioritária, por exemplo, priorizar a questão de classe em vez de questão de gênero e sexualidade, né? E o ponto que muitos pesquisadores e pesquisadoras falam são pautas vinculadas, você não há como desconectar o gênero e sexualidade do capitalismo, né? E de como o Estado se forma e se mantém hoje. E se há como a gente melhorar como o Estado gere essas pessoas, né? Dando mais proteção, mais garantia de direitos, mais acolhimento para essa junção entre trabalhadores e minorias sexuais diversas, né? É a grande chave de disputa hoje, é o que a gente está vendo. Assim, não há uma resposta única, não há um caminho único para a gente tentar contrapor a essa hegemonia, não só a hegemonia tradicional neoliberal, né, liberal, mais neoliberal, mas também não essa contra-hegemonia dos discursos fundamentalistas que aparecem agora, mais militarizados, mais violentos em suas retóricas, como é o caso do Bolsonaro. Então, assim, são muitos discursos sendo povoados e cada vez mais estando visíveis pelas redes sociais, pelo debate público, né? E o que vai ser pensado pelas mídias tradicionais e colocado como a grande questão do nosso tempo, da nossa semana. Então, eu acho que não tem como desvincular gênero e sexualidade da questão do capitalismo e dos trabalhadores e de como há violência sendo proliferada dessa maneira muito imbricada entre o seu corpo e como você é entendido e você vive ele, e o seu modo de produção, né? Como você é capaz de usar esse corpo para ter essa liberdade de produzir e ter o retorno do seu trabalho. Tá comum, né? É uma pauta comum. E a última questão, tem que lembrar agora, foi a identidade. E a outra, repete para mim, por favor. No proceso no precisa también contestar todo, responder todo, que estaba Liso y Andrés, si no van a me matar. Más su proceso internacional en esta cristofobia, Sim. es este movimiento internacional y esta retomada con valores totalmente contrarios con todas las faltas de reconocimiento identitario. Sim, eu acho que cola um pouco no que eu acabei de falar. São muitos discursos sendo povoados e sendo disputados nesse espaço público, né? E alguns com essas ideias tradicionais, de valores tradicionais, e outros com valores muito mais da exceção, né? Desse limite do que a gente considera aceitável de existir, né? No sentido de, a gente até pode, sei lá, dialogar com um Dória da vida, mas com Bolsonaro não é possível. Então, você vai estipulando essas cadeias do que é aceitável publicamente, né? Dessas negociações de como as pessoas aparecem na vida pública e falam tanto os seus valores como tensionam essas disputas por direitos. E isso está ligado não só a essa questão do gênero e da sexualidade, como é fundacional, não só do capitalismo, mas também do Estado, e é a base de como a gente enxerga a produção de direitos e disputa política hoje, mas também está ligado a essa capacidade da gente acessar todo esse debate na nossa vida contemporânea, né? Como isso está muito mais, cada vez mais acelerado
E essa aceleração cria essa sensação de que as coisas estão acontecendo muito rápido, né? E de que cada dia é uma pauta nova, seja pelos ativistas, pela militância, mas também, né, pelos movimentos contrários que estão tentando aí violar ou fragmentar os nossos direitos e a nosso Estado mais consolidado. E aí, nesse sentido, eu trabalhei na minha tese com a questão da intersexualidade. Eu vou falar o que é, porque eu não sei se nem vocês, nem o pessoal que está escutando a gente sabe. É a letrinha I, né, nessa nova formação das letrinhas do LGBTQIA+, ou o que for. O I é de intersexo, pessoa intersexo, e é um grande guarda-chuva dentro da intersexualidade, que significa formas corporais, ou seja, nessa ideia da biologia, né? Tanto em termos genéticos, quanto em termos da expressão dos genes, seja anatômico, seja hormonal, seja, então, como vai aparentar na sua genitália, seja um funcionamento de um órgão do seu corpo. Então, quando isso sai de uma ideia rígida, de um binarismo de como homens e mulheres devem funcionar. E aí, por exemplo, um exemplo do que eu pesquisei no mestrado, hospitais, né? Eu acompanhei médicos de várias especialidades fazendo atendimento de bebês e jovens intersexo. Tinha casos desde um bebezinho nascendo com genitália ambígua, então os médicos tinham que identificar, né, dar um diagnóstico para identificar se vão designar como menino ou menina, para ter o registro civil e a consequente socialização daquele bebezinho, até questões que apareciam durante a primeira infância ou adolescência, hormonais. Por exemplo, a menina não menstrua, fenoticamente, ou seja, o corpo era feminino, mas a menina não menstrua. Aí vai fazer um exame e aí percebe que tem alguma questão ali e vai identificar que é uma variação de intersexualidade, né? Então tem um termo clínico específico para identificar a intersexualidade. E quando começa a borrar as coisas, quando começa a sair de um certo modo prejudicial do seu corpo funcionar, do que a gente tem essa expectativa do funcionamento saudável do corpo, para ideias de estética, ou seja, como o seu corpo deve aparentar em termos femininos ou masculinos. Então, às vezes, essas meninas e meninos que eram atendidos não tinham só um atendimento clínico, né? Para voltar a uma normalidade hormonal, ao funcionamento do seu corpo, mas também faziam cirurgias estéticas de seus órgãos genitais e do seu corpo. Diminuem o clitóris, faziam cirurgias para aumentar pênis, enfim, todo um funcionamento que borra, então, essa fronteira do que seria o saudável e dessa autonomia do corpo para outros vontades e desejos de conformar pessoas em modelos muito rígidos de corpos femininos ou masculinos, né? E aí, enfim, tem todo um debate sobre a autonomia da pessoa que os movimentos intersexos vêm levantando hoje. E a chave que eu virei para o meu doutorado foi pensar esses corpos quando aparecem na esfera do esporte, ou seja, nos grandes eventos internacionais de esporte, né? Então, são atletas de elite desse esporte de alto rendimento, e como essas instituições, tipo o Comitê Olímpico Internacional e outras, fazem esse gerenciamento de corpos que são, então, pegos, pinçados por teste antidoping ou outros tipos de teste, como corpos não femininos o suficiente, né? Do que eles consideram que não sejam femininos o suficiente. E aí tem todo um debate sobre justamente isso, sobre quando sai dessa esfera do que a medicina considera saudável e normal para essas expectativas de gênero e também racializadas, do que você deseja que seja visto e performado nesses ambientes esportivos internacionais, e de como essas mulheres vão ser reguladas, né? Então havia a mesma coisa, mulheres de 20 e poucos anos pegam um teste, às vezes nem mulheres com boas colocações, né, olímpicas não tinham, mas precisavam passar por cirurgias retirando gônadas ou tomando remédios, enfim, mudando a composição do seu corpo natural, né, porque a intersexualidade é uma variação natural do próprio corpo,
para ser conformada ao esporte e poder competir. E aí eu fui entrando numa outra chave que seria a integridade, que é uma chave muito moderna, muito contemporânea de como a gente percebe essa gestão dos direitos. Por exemplo, a dignidade. A dignidade também é uma chave muito moderna. Não existia antes das revoluções francesas, enfim, a estadunidense, a haitiana. Essa chave da dignidade foi entrando no nosso discurso público, né? E nessa expectativa de garantia de direitos com esses movimentos e como o Estado começou sendo formado e sendo consolidado a partir dessa categoria. Hoje, por exemplo, a integridade, que é o que eu tento tratar a partir desse contexto, aparece muito fortemente. Não sei se vocês já viram, assim, possivelmente agora que eu estou tentando chamar a atenção para isso, vocês vão começar a se ligar. Mas isso aparece em todo momento, tipo, se você entrar em um site institucional, tem uma aba chamada integridade, a integridade institucional do órgão, sabe? Tem movimentos de auditoria externa para ver a integridade do órgão em seus processos de accountability, enfim, o que for, de prestação de contas, de responsabilização. Então, essa chave da integridade aparece não só nesses contextos de administração pública, mas também aparece no contexto de produção de protocolos e direitos, então, protocolos dentro do mundo do esporte, mas também em novas legislações, né? Então, o corpo íntegro, eu não quero ter a integridade do meu corpo violada. Isso já é uma chave que está sendo acionada por muitos movimentos sociais, como eles estão buscando garantir essa integridade. E tem outros tipos de integridade, por exemplo, a ideia de que há uma completude que não pode perder a integridade. Então, também movimentos tradicionais ou movimentos retrógrados, conservadores, tentam acionar a categoria da integridade por outras vias, né? E é uma chave que está aparecendo hoje nesse espaço de debate político, de disputas por direitos, e que é o que você me perguntou, assim, como certas categorias vão sendo modificadas ao longo do tempo e vão sendo acionadas para dar conta desses movimentos de acesso a direitos e dos discursos conservadores, minoritários, feministas, enfim, indígenas e todos esses discursos que povoam uma certa população, um certo Estado, e de como a gente está disputando a ideia do Estado e de como o Estado pode ser administrado para proteger esses sujeitos, né? Então, enfim, a minha contribuição para essa sua pergunta seria a partir da chave da integridade, que é uma chave hoje que está aparecendo em vários documentos, em vários contextos de debate público. Muito interessante, Bárbara. Muito interessante, porque essa questão do pacote dos valores que estão na gramática dos direitos humanos, né? Quer dizer, também está permeado por hierarquias, por pensamentos, por escolhas, enfim. Muito legal. Aprendi muito ouvindo aqui você, muitas questões. Mas eu queria deixar o Lício perguntar e vou trazer uma questão que colocaram aqui no chat, tá? A Sueli Rodrigues, nossa aluna lá da UF de Angra, ex-aluna, infelizmente, mas uma aluna muito querida, pergunta assim, que ela vê cada vez mais grupos organizados que pregam um retrocesso do que ela chama que seria que lutam contra o que ela considera o verdadeiro valor, né, da humanidade, que é a complexidade humana. E porque o que você acha, na sua opinião, que tem dado mais força para esse tipo de agenda? Então, toma nota aí dessa pergunta. Se você esquecer, não tem problema, a gente recoloca aqui e abro para o Lício fazer uma perguntinha. E a Maria Elvira está botando aqui um título de um artigo seu, se não me engano, a gestão da integridade, corpo, sujeito e regulação das variações intersexuais no esporte. Eu acho que é minha tese, ela jogou. Aqui. Ela é minha orientadora ainda de coração, mas minha ex-orientadora de fato, né? Já finalizei doutorado. Ela está aqui me dando essa força, botou a minha tese aí para vocês que quiserem ler. Beleza. Agradeço, Mel. Obrigado, Maria Elvira. Vamos para frente. Lício, sua pergunta aí para Bárbara. Isso que es una orientadora, ¿eh? Sim. O amor que se hizo, ¿eh? O amor. Verdade. Vai lá, Pois é. Bárbara, obrigado aí pela sua fala, né?
sua linha de raciocínio aí muito interessante. E eu estava pensando assim, né, porque você até, de certa forma, surpreendeu, né, em relação à importância que isso tem no âmbito da nação, né, da política, né, e eu acho que isso talvez só tenha ficado claro agora no sentido negativo, ou seja, justamente pelos que se sentem tão ameaçados, né, dentro essas novas, assim, que eu acho que são formas de encarar, né, a questão do sexo, gênero, e isso, isso, de certa forma, é encarado, né, pelo conservadorismo como um elemento que desestrutura os fundamentos da sociedade, né? Então, a gente eu achava que os fundamentos da sociedade estariam assentados nesse nível, né? Nesses temas, né? E aí eu acho que isso nos coloca diante dessa questão de, bem, então como que nós vamos, que fundamentos a gente quer defender, né? Um pouco, que valores, então, que a disputa está em torno de quê, né? E aí eu acho que tem algum debate, né? Eu ia perguntar um pouco para você sobre isso, né? Porque muitas vezes isso é colocado no âmbito, numa ideia de minoria, né? Numa ideia de, são questões de minoria, são questões que são residuais, assim, né? Uma coisa que está, o principal, a família é o que é a família normal, né? Como você, né, coloca aí nessa ideia de normalidade, né? Então, mas isso aí são coisas como se fossem desvios menores. Mas, por exemplo, todo esse conservadorismo, por exemplo, confronta um direito que seria majoritário, né, das mulheres, por exemplo, em relação aos direitos reprodutivos, né, a questão do aborto, né, a questão de mandar no seu próprio corpo, né, a questão das crianças mesmo, né, quando a gente vê a não sexualização das crianças, né, do combate à pedofilia, são temas que envolvem toda a população, né, digamos assim. E isso é colocado numa chave de minoria, ou de uma chave de uma coisa como se estivesse confrontando, né, estivesse afrontando, na verdade, né, a família, né, tipo assim, quando, na verdade, não sei, o padrão, né, de família que é defendido no âmbito do conservador, né, ele é justamente muito mais agressivo, né, do ponto de vista das relações humanas, né, da relação com a mulher, da relação com as crianças e tal. Então, eu estava pensando isso para a gente, quer dizer, pensar então de que maneira reconstituir esse discurso, né, numa chave que tenha digamos, uma capacidade de disputa social mais ampla, assim, né? Então, eu não sei, assim, então quando você fala da integridade, né, é um tema que eu acho que digamos, diz respeito a todo mundo, né? Todo mundo quer ter sua integridade respeitada, né? Então, digamos assim, bem, o meu corpo não tá errado, né? Meu corpo é o corpo que eu quero, assim, não quero ser questionado em relação ao que é meu corpo, como ele deve ser, né? Então, assim, eu acho que isso digamos, é uma chave que dialoga, né, dentro ou que pelo menos recoloca a questão, né, dentro de um âmbito mais amplo, né, mais, como você falou, da dignidade também. Eu acho que assim, isso toca as pessoas, né, então eu queria saber, né, de que forma esse discurso ou essa política, né, pode ser recolocada, né, através dessas outras discursividades ou dessas outras formas de colocação pública de uma questão, né? Para que isso não seja uma questão da esfera privada, né? Porque isso também é outro recurso que utiliza. Não, isso é um problema privado. Sua sexualidade é uma questão privada. Só que quando você vai na escola, né? Quando você vai na instituição, você vai na coisa, tudo aquilo, na verdade, tem implicação direta com todas as formas de controle institucional, né? Dos corpos, né? Como você coloca aí, né? Então, acho que isso, assim, como colocar em público, né? Esse debate, né? Isso não sei se a minha pergunta foi, mas assim, tem que dialogar um pouco com o início ali da sua fala, né, e que eu acho que eu queria recuperar um pouco dentro desse sentido de colocar o debate público de uma forma mais favorável ao campo, né, progressista, né? O campo exatamente, que a gente está disputando dentro dessa confusão que está atualmente. Eu acho que, de novo, não existe resposta única. Assim, eu posso falar a partir da minha pesquisa e também enquanto pesquisadora de gênero e sexualidade em outras questões, uma pessoa também vinculada à esquerda.
ao movimento LGBTI+, então falo com esse recorte, né? E nesse sentido, tentando primeiro fazer um link também, é a Sueli, o nome dela, que perguntou sobre a complexidade, né, humana como esse valor último que ela considera. E o ponto é, assim como a gente não pode generalizar essa expectativa do progresso da história, né, que os historiadores já discutiram absurdamente, a gente também não pode criar essa expectativa de um bom direcionamento em termos de dignidade e integridade da pessoa humana nas nossas vidas sociais. Assim, o que a gente está vendo é que altos e baixos, e é isso aí. Assim, como a gente lida, né, com essa convivência social e ainda mais com essas negociações geopolíticas pautadas no Estado, né, a partir desse modelo capitalista de produtividade, de disputa, né, por mais hegemonia, fica muito claro de que não há nenhum progresso, né, não há nenhuma uma direção única para a civilização de todos os humanos. Né? Há muito mais confusão e dificuldade de entendimento. E isso parte dessa discussão de categorias que a gente está tentando visibilizar aqui. Não só a ideia de democracia e esse exemplo que vocês trouxeram na primeira parte da conversa sobre a experiência da Venezuela, mas também com essa questão sobre direitos e acesso ao reconhecimento da população LGBTI+, seja pautada na ideia de autonomia do seu próprio corpo, né, de você ter essa garantia de que você vai decidir sobre a sua vida, e as feministas também estavam falando isso há muito tempo, sobre esse direito ao aborto, enfim, a gestão do seu próprio corpo, em termos reprodutivos e sexuais, seja na ideia da dignidade da pessoa humana, ou a integridade, como eu trouxe aqui, essas categorias são disputadas a todo momento, né? Como a gente vai sedimentar ela não só nos documentos de Estado, mas também nesse debate público que a gente está fazendo sempre, com todos esses exemplos. Então, como a gente vai pesar certos valores que estão embrincados dentro dessa categoria? Por exemplo, o que é uma pessoa digna? Né? E isso é muito claro. Enfim, tem uma quantidade enorme de pesquisadores e professores que já falaram sobre isso. Por exemplo, eu lembro da Judith Butler, que é uma autora que eu gosto muito, que, além dessa discussão dela sobre gênero e sexualidade, que ela é muito reconhecida nessa ideia de ideologia de gênero por isso, ela fez uma discussão super profunda, pós-11 de setembro, sobre a dignidade da pessoa humana frente à política de terror dos Estados Unidos, né? Então, como, na verdade, o que pauta o corpo humano e a experiência humana nesse contexto que ela estava analisando seria a capacidade de vulnerabilidade compartilhada de todos os seres humanos. Mas como essa vulnerabilidade é discutida no espaço público, garante que alguns corpos vão ter mais dignidade, enquanto outros corpos vão ser mais precarizados. E aí cabe ao não acesso, por exemplo, ao luto público. E aí toda a questão, né, dessas pessoas muçulmanas e outros até, por exemplo, a gente pode trazer isso para o Black Lives Matter hoje, né, de como esse luto público, essa resposta por direitos e por proteção hoje é desigual. Tipo, a gente vê os supremacistas brancos marchando com um monte de arma, todo encapuzado, a polícia não faz nada. Um grupo de Black Lives Matter vai, né, marchar pedindo direitos, pedindo fim da violência policial, bomba, gás, tudo. Então, essas diferenças em como não só se enuncia um certo corpo, né, em uma certa possibilidade de sujeição dentro desse contexto social, mas como o Estado está respondendo a essas diferentes formas de disputas políticas, faz parte dessas categorias que a gente está discutindo aqui. Porque os supremacistas brancos, nesse contexto das polícias dos Estados Unidos, têm mais dignidade do que as pessoas pretas e racializadas e latino-americanas que estão pedindo respeito às suas próprias vidas contra essa violência policial. Então, tem esse peso desigual de como as categorias que a gente está discutindo
vão ser acionadas pelo Estado e pelos seus aparatos institucionais, mas também estão sendo negociadas a todo momento nessa vida pública com esses grupos muito diversos, né? Porque é a mesma categoria. E esse é o ponto que a Damares é muito central hoje para o bolsonarismo, porque ela fala em direitos humanos, mas tentando mudar a chave dos direitos humanos, porque os direitos humanos não vai ser com essa complexidade do corpo humano, né? Com essa diversidade humana, seja em termos sexuais, seja em termos racializados, seja em termos das experiências de vidas que a gente tenta trazer. Mas vai ser pautado com direitos humanos dentro da chave da família, dentro da chave de uma unidade moralizada com certos papéis sociais muito rígidos, né? Da mulher submissa do lar, do homem no espaço público que provê, enfim, e todo o aparato de religioso e dessas expectativas de papéis de gêneros que vem atrás. Então, como essas categorias hoje vão ser negociadas, por exemplo, imagina quem o Bolsonaro vai colocar na Suprema Corte, no STF, né? E depois, assim, em 4 anos, se ele reeleger, mais 4, como que vai ser essa composição? Direitos que a gente tem assegurados de racismo como o mesmo crime também para homofobia, transfobia e LGBTfobia, ou a adoção civil por casais homoafetivos e também o casamento civil igualitário, que foram pautas que o Supremo julgou e ainda não tem legislação para assegurar esses direitos. Como isso pode mudar em 4 anos? Como já está mudando nos Estados Unidos com Trump, e a gente está vendo como é a confusão disso no ambiente, né, social, com todos esses grupos tentando garantir os seus direitos a partir dessas categorias em disputa. Então, é muito complicado. Eu acho que a gente não tem uma única alternativa. Dentro desse contexto que eu falei da intersexualidade, uma coisa que eu vi como muito importante foi trazer o testemunho dessas pessoas, né, trazendo tanto as suas histórias de vida, né, dentro do esporte, suas vidas pessoais, em seus caminhos para se profissionalizarem, mas também as violações que eles sofreram para conseguirem competir em espaços que teoricamente deveriam ser igualitários e acesso para todas as pessoas, né? Porque o esporte, a gente sabe, está como um direito humano, né? Um direito humano assegurado para todo mundo de maneira não discriminatória. Mas o que de fato a gente vê quando a gente vai olhar os protocolos, as instituições e como elas estão regulando essas pessoas a todo momento, é que é um espaço altamente discriminatório. E com certas bases também, com certas categorias ganhando peso. E aí o testemunho aparece, né, com essas histórias de vida sendo narradas e ganhando visibilidade nesses espaços públicos, como um lugar para você entender aquela pessoa como alguém que você não só tem empatia, mas que você reconhece, que você pode ver como alguém comum, né, como um lugar comum junto da sua experiência de vida. Mas, assim, tem outras formas da gente tentar fazer essa disputa. O Black Lives Matter é isso. Enfim, a gente também tem todo o movimento indígena brasileiro já há muitos anos tentando fazer também essa quebra em como as lógicas imperialistas, coloniais, capitalistas estão criando normativas de como a gente vai produzir e manter, né, o Estado funcionando. E não sei, eu acho que realmente não tem uma única saída. A gente pode trazer exemplos, mas se de fato a gente vai encontrar um lugar comum para todo mundo viver com menos violência, não dá para a gente conseguir estipular isso. Assim, o que há é a gente ter essa expectativa de ter esse movimento crítico, né? De entender esses processos complexos e múltiplos que estão acontecendo em vários níveis e que também tem muita sedimentação e muita importância no gênero e na sexualidade, e no caso do bolsonarismo, como ele é central para o funcionamento, né, desse governo, e tentar dar visibilidade a isso, né? Quando falam da política do Guedes, é importante, mas a política da Damares, ela é mais central. Ela que vai reverberar depois, se a gente tiver mudanças nessas legislações que eu comentei, nem legislações, né? Nessas jurisprudências que eu comentei do Supremo, por exemplo. É isso que a gente vai perder. E aí a gente perde muitas outras coisas depois, quando isso for mudado. Maravilha, Bárbara. Muito legal. Olha, super obrigado. A gente está chegando no final aqui do nosso
tempo. A gente agora faz o Templo Nublado. Quando começou, a gente lá no início, né, a gente não tinha muita... Estava pegando o jeito da coisa, tinha um programa de 4 horas, era uma Não, as pessoas cansam. Deixa eu só então fazer o meu jabá aqui, gente. Claro. Para quem estiver ainda ouvindo a gente, eu estou com um coletivo, eu e mais outras amigas pesquisadoras e professoras. A gente vai começar a pautar uns cursos também livres na internet sobre feminismos, interseccionalidades. Essa ideia da diferença e essas categorias que a gente trouxe aqui na conversa. O perfil que está no Facebook, que está no Instagram é Feminismos na Diferença. Depois eu vou botar no chat do YouTube para ficar lá. Será que eu consigo entrar no chat agora e colocar? Vou botar enquanto aqui, você fala? Vou botar aqui. Tá bom. Massa. É isso. Feminismos na Diferença. Tá no Instagram e tá no Facebook. E a gente vai começar a lançar um curso agora, um primeiro introdutório, e vai ser muito legal. Sucesso total. Muita sorte aí para esse curso. Estamos precisando mesmo de ações nesse nível. E, Bárbara, sempre que você quiser, o Templo Nublado está aberto. Se vocês, inclusive no curso, conforme as atividades forem se desenvolvendo, se você quiser voltar, trazer mais alguma questão, indicar alguém para vir falar, estamos sempre com a casa aberta aqui. A gente aqui não tem equipe de produção, nada disso. O programa é tudo autogerado. Maravilha. É semanalmente improvisado. A gente faz reunião de pauta, aí depois a gente não cumpre nada daquela pauta, porque ninguém para gerir a pauta, né? Então a gente vai chamando as pessoas para falar, então a gente está sempre aberto aí. Foi super legal te ouvir. Obrigada pelo convite também, agradeço muito. E foi legal bater um papo contigo depois de muitos anos, a gente ter trabalhado junto e tal. Foi bem bacana, espero que você retorne aqui. A gente tem, Bárbara, um último bloco, um bloquinho rápido, relâmpago, que a gente queria que você participasse também. A gente sempre deixa os nossos convidados e convidadas... a gente sempre convida assim, a quente para participar desse último bloco. É um bloco de dicas, sugestões culturais aí, que a gente sempre dá para os nossos ouvintes e nossos web espectadores. Então vá pensando aí nas suas dicas e eu convoco aqui Andresito, suas dicas culturais da semana. Bueno, antes que nada, Bárbara, muchísimo obrigado. Aprendimos mucho. La idea es ir trazando diferentes visiones sobre el debate. Teníamos dudas convidadas que son lideranzas también de otras áreas y los ámbitos jurídicos, en general, de defensa, de diversidad económica. André, está falhando aí para mim. Perdi aí você me escuta bem? Fala bem pertinho assim do microfone que melhor. Isso. Aí você me escuta bem? Vai com esse efeito aí que é muito engraçado. Bota o outro. Vamos manejar esta coisa. Sério. Para. Te juro que no sé manejar esto. Aló, ahora parece grave. Bueno, la cuestión es que ahora parece Wally, boludo. Ahí. Bueno, mas la cuestión es que vamos a trazar muchos convidados y convidadas. Que te iba a falar? Realmente, con honestidad y brutal, esta semana pasada fueron muchas actividades, comenzamos a aulas, então minha vida y las aulas y a reuniones virtuales han comido mi vida, mi alma, mi felicidad. Mas então, a única dica que eu posso falar, estou dormindo muito cedo, acordando cedo. É o único que eu posso falar de dica cultural. Me está fazendo muito bem. Então, Bárbara, um prazer te escutar. Espero te conhecer ao vivo. Yo de por medio, que eu tenho muita saudade disso. Y escuto as dicas culturales de todos ustedes. Beleza.
Beleza, valeu, Andrés. Dormi cedo. Eis aí uma coisa que não tá não se apresenta nos meus horizontes, infelizmente. Bárbara, se você tiver já alguma coisa aí em mente, tá aberto aí para você dar suas dicas culturais. Minhas dicas culturais, gente, foi uma surpresa, mas vamos lá. Chega, vocês sempre fazem sexta-feira, então vocês sextam depois de fazer a live e o podcast. É sempre É isso. estou, Olha, hoje tá todo mundo no Rio de Janeiro capital, porque aqui tá calor, então é uma cerveja com certeza. E saiu uma música nova da Lued Luna que eu adoro, escutem. Eu tô aqui abrindo meu Spotify para ver o nome. Se chama Bom Mesmo é Estar Debaixo d'Água. Eu acho que ainda ela vai lançar, não sei se esse mês ou o próximo, o segundo álbum dela. É maravilhosa. E lançou agora, então, saiu essa noite, esse single. É maravilhoso. Bom mesmo é Estar Debaixo d'Água, da Lued Luna. Então, bota a musiquinha, pega uma cerveja gelada e vai sextar. Minha dica. Beleza, valeu, Bárbara. Grande dica, gosto muito da Lued Luna. E, bom, eu e Andrés a gente dá aula. Depois aqui, à noite, a gente sexta primeiro com a turma, depois a gente... Andrés não sei se vai sextar ou vai dormir cedo, mas eu, com certeza, acabo a aula pilhadaço, vou aí pelas madrugas. Vamos lá, Lício, sua dica. Bem, eu, ao contrário do Andrés, eu tenho dormido tarde nisso de preparar a aula, né? Preparar agora um monte de coisa. E essa semana, então, estava terminando artigo, assim, então, dormindo muito tarde, acordando tarde. Mas aí, e eu começo a trabalhar e eu tenho uma coisa que é ficar ouvindo o mesmo disco, o mesmo, né? Então, e quando eu tô, você está repetindo, já está repetindo 10, 15 vezes, é porque eu estou trabalhando, eu entro na frequência, né, do disco, e o disco dessa semana, quer dizer, que já está tocando já há uns 15 dias, é o do Seres Verdes ao Redor, do Bonifrate, aí só tem no YouTube, infelizmente não está no Spotify, vamos ver se, do Bonifrate não, do Super Cordas, que era a banda do Bonifrate, então fica aí a dica, eu já dei dica do Bonifrate aí, e do Super Cordas e outros programas aí, mas esse disco está tocando em looping, e foi até terminar o artigo em looping, aí depois quando baixa assim, aí demora para mudar o disco, mas então eu tenho que agora, eu estava nesse disco aí, Seres Verdes ao Redor, e preparando aula e preparando artigo. E a dica, daqui a pouco, 4 horas, começa lá na página da Casa Rosa Luxemburgo, Filosofia Crítica para Tempos de Barbárie, Walter Benjamin, live com o nosso amigo Rafael Vieira, né, que é exatamente hoje, às 4 horas. Então, terminando aí, quem tiver querendo emendar a programação, pode ir lá para Casa Rosa Luxemburgo. É isso aí. Beleza, maravilha. Ótima dica, saudades grandes do nosso companheiro Rafael. Bom, tem 2 dicas musicais. Primeiro, eu queria recomendar, não sei se eu já... Agora tem o seguinte, o programa vai andando, né? A gente já esquece o que a gente já recomendou, o que a gente não recomendou. Mas a minha primeira dica é de um cara que faria aniversário essa semana, de 75 anos, Gonzaguinha. Então, esse disco, Gonzaguinha da Vida, é uma belezura, lindeza linda total. Tem João do Amor Divino, Com a Perna no Mundo, Diga Lá Coração, só lindezas, né? Desenredo, que é uma música muito linda. Um cara que para mim é o poeta da democracia, ele é o Aldir Blanc, os poetas aí da redemocratização brasileira, sempre bom, um grande poeta, um cara fenomenal. E depois, já que é clima de sextor, né? Aí para as noites, né, da galera aí que vai estar acompanhado, sextando acompanhado, um pouquinho de romance. Tim Maia Romântico. Esse disco aqui, eu acho que ele não tem no Spotify, Tim Maia Romântico. É meio uma coletânea, se não me engano. É uma coletânea, sem dúvida, que tem essa tal felicidade, azul da cor do mar, etc. Muito bom disco. E esse aqui, esse meu vinil, tem uma dedicatória rabiscada aqui, vocês estão vendo? Uma história muito legal, que esse disco foi presente do meu pai para minha mãe. Assim,
de casamento, sei lá o que, aniversário de alguma coisa, né? E depois que eles se separaram, meu pai ficou revoltado, aí foi lá e riscou a dedicatória toda lá. Não tem, dá pra ler. A dedicatória que tá aqui, né? Tá debaixo dos riscos, mas eu guardo. No deja de ser romántico. Muito romântico. É romance puro, essa dedicatória. É romance puro. Isso aí é aquele trocando em miúdos, né? Tipo assim, devolva a dedicatória que você me tomou. Exatamente. Então eu tenho um carinho muito grande por esse disco e sempre escuto. E Tim Maia é sempre bom. Pô, Tim Maia foi meu looping da tese. Nos últimos 3 meses de tese, foram os 5 discos, os primeiros do Tim Maia, até o Racional, né, do Tim Maia, eu fiquei ouvindo em looping para terminar a tese. E foram 3, 4 meses aí, pô, aqui, né, a Maíra não aguentava mais, até hoje ela tem trauma de Tim Maia, por conta do fim da tese. Então é isso. Tim Maia, romântico, vamos lá, gente. Pessoal, é isso, esse foi o Tempo Nublado dessa semana. Agradeço muito aí o pessoal que esteve no chat interagindo com a gente. Leandro, o Leandrão soltou os cachorros aqui na família tradicional, falou horrores aqui da família tradicional no chat. Agradeço aí a Maria Elvira, ex-orientadora da Bárbara, que esteve acompanhando aqui o programa. Espero que tenha gostado. Ó, a Aline Abud colocou aqui a arroba do Feminismo na Diferença aqui no chat. Pessoal de sempre, as Sandras, a Thalita Aguiar, companheira que já esteve aqui conversando com a gente também sobre a agenda feminista, Madalena Almeida. Eu acho que o Tempo Nublado número 100, hein, Lício Andrés? Eu acho que a gente tem que fazer com as Sandras. Que as Sandras, acho que tem que entrevistar as Sandras. Boa. Elas estão acompanhando a gente freneticamente desde o primeiro. Acho que foram as que assistiram desde o início. Pessoal, é isso. Deixaron de ser parte da audiência para ser groupie. Sim, totalmente, fazem parte. Bárbara, mais uma vez, super obrigado, viu? Foi muito legal a sua participação aqui. Obrigado, Bárbara. Valeu, hein? Foi ótimo. Eu agradeço vocês, gente. Foi ótimo. Obrigado. Valeu, pessoal. É isso. Até mais. Até semana que vem. Um abraço para todas e todos. E desligando, encerrando a transmissão. Tchau, tchau.